Ei, pessoal, boa tarde. No Chá Comigo eu tenho uma convidada presencial, meus amores, mas a gente vai ter que organizar o ambiente aqui para vocês poderem nos ver, tá? Vamos lá, essa é a Cris. Olá, tudo bem? Ei, pessoal, a gente vai precisar de que baixe essa mesinha, eu acho. Traga esse celular pra cá, esses fios. Nossa, peraí. Vamos ver o que vai dar. Não. Primeiro traz o celular. Senão a gente vai passar muita. O apoio? Assistente? Hoje tem assistente, pessoal. O apoio. Enquanto vocês vão chegando, a gente vai organizando o ambiente aqui para poder mostrar para vocês. A ideia é que a gente vai fazer um trabalho online aqui do jeito que surgir de constelações, tá, pessoal? Vamos ver se isso vai dar certo aqui. Tô junto com a Cris. Tudo bem, pessoal? A Cris é minha amiga, é terapeuta, Theta Healing, também faz barra de Access, Também. né? E também é minha aluna, minha aluna do trabalho de mentoria em constelações sistêmicas. E ela se dispôs, já que a gente não tinha outra pessoa, ela se dispôs a olhar para alguma coisa dela para que a gente possa trabalhar. Da mesma forma, como sempre vocês já sabem, né? Trabalho de constelações, a gente não sabe exatamente o que vai surgir, mas a gente quer fazer as coisas acontecerem, né? Deixa eu ver como é que nós vamos lidar com essa câmera. Aqui e talvez aqui, né? Então vamos lá, Cris. Primeiro um chazinho para comemorar o nosso chá comigo, né? Tintinha. Então, pessoal, eu vou perguntar agora para a Cris o que ela quer olhar. Se tem alguma coisa assim que ela gostaria de trabalhar e de olhar e de resolver e que a gente possa ajudá-la. Me diz, Cris. Então, Elaine, algo que a gente vem trabalhando dentro do próprio curso da mentoria, que surgiu para mim bem forte, né? Que são questões com a minha mãe e com a minha avó materna que eu não conheci. Cheguei lá atrás, mas não consegui mais que isso. Uma sensação de que passei a vida inteira tendo essas sensações, não só em relacionamento amoroso, como relações de amizade, em relações do trabalho, sensação de estar sendo rejeitada em algum determinado momento. Ok. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, gente, eu vou falar pra ela, virar a câmera na horizontal, as duas ficarão na tela, diz a Vânia e Maria. Você acha que vale a pena? Eu não sei se vale a pena, porque aí pra vocês assistirem depois, pra ficar gravado, não fica bom, sabe, Vânia? Então, eu vou fazer assim, vem pra cá e vai pra lá e a gente vai fazendo assim, tá? Primeira coisa que eu quero dizer pra Cris e quero dizer pra vocês, que sensação de ser rejeitada não quer necessariamente dizer que a pessoa foi rejeitada. Essa é a primeira questão. Então, a pergunta que eu faria para ela é exatamente isso na sequência. Você realmente foi rejeitada em algum momento da sua vida? Honestamente, não. Escuta, gente, honestamente não. Mas isso não impede a sensação de estar lá. Então, o que a gente investiga? O que está por detrás disso? Quem é no sistema dela que realmente foi rejeitado, tá certo? Então, quando eu faço essa pergunta para você, Cris, quem vem? Minha mãe. Vem a mãe dela. Então, nós vamos olhar para isso, tá bem? Nós vamos fazer um posicionamento aqui. Eu vou trazer ela para cá. A mesinha mais. Pode empurrar. Ah, não vai dar. Isso, Cris. Uma dessas aí vai representar você e uma dessas aí vai representar a sua mãe. E você vai posicionar aqui com o seu coração, sem pensar em nada, deixando vir, uma a uma.
E aí nós vamos ter a oportunidade de olhar para uma constelação acontecendo ao vivo, né, gente? Ok? Vamos ver. Gente, eu vou tirar os comentários para que vocês possam visualizar, tá bem? Vou tirar aqui os comentários para que a gente possa administrar esse celular aqui. Conta pra mim, Cris, quem é você e quem é a sua mãe? Eu sou a de branco e a de azul é minha mãe. Olha que interessante, meus amores. Eu vou mostrar para que vocês entendam e vou já perguntar pra Cris. Olha que coisa mais linda que é esse trabalho. Cris, quem não olha pra quem? Eu não sei como é que isso se formou desse jeito, tá? Mas faz sentido pra mim. Eu não tô olhando pra minha mãe. A mãe olha pra Cris e a Cris não olha pra mãe. A Cris, de alguma forma, vira o rosto dela pra longe da mãe. Gente, isso é muito significativo, porque o que ela acabou de dizer pra gente? Ela acabou de dizer pra gente que se sente rejeitada. Mas quem que rejeita? Sou eu. Olha que lindo, não é lindo, Cris? Apesar da gente parecer esquisito, né? Mas é muito lindo isso, gente. Ela rejeita a mãe. E agora, a pergunta próxima que me vem é: será que ela rejeita a mãe simplesmente para fazer jus ao sistema dela? Vamos olhar? Vamos, Cris? Você entende quando eu faço essa pergunta? Que suspiro foi esse? O que é que veio para você? Bom, só veio umas questões que eu estou tendo lembrança da minha mãe que... Não fala nada ainda. É. Coloca a sua avó, a mãe da sua mãe. Sem pensar, daquele jeito que você colocou, que você foi maravilhosa na colocação dos primeiros elementos. Gente, é assim, nas constelações a gente não pensa. A gente posiciona com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo. E aí sim, a gente tem condição de olhar. Então, agora olha como que ela fez. Ela posicionou a avó. De amarelinho é a avó. Pra quem que a sua avó olha? Ela, tecnicamente, tá olhando pro lado da minha mãe, mas não tá olhando pra ela, bem pra ela. Pra onde que ela olha? Ela tá olhando pra baixo. Isso, ela tá olhando pro chão. Quem é que ela perdeu? Que foi muito difícil para ela lidar. Ela perdeu algum filho pequeno, ela perdeu algum irmão pequeno, ou pai ou a mãe cedo. Possivelmente eu não tenho lembrança, porque eu não a conheci muito da história dela, mas eu acredito que ela tenha perdido os pais cedo, sim. O filho dela, que eu também não conheci, mas faleceu depois dela. O que você sabe da história dos seus avós maternos? Bom, Ou na verdade, eu quero saber dos avós da sua mãe, né? Dos seus bisavós. a minha avó materna, ela é filha de sírios. E eu acredito que eles vieram para o Brasil. Não conheço a história, mas como todos os imigrantes vieram fugindo, né? Situação do seu próprio país, né? Ok. Pronto. A gente não sabe, eu vou voltar aqui para mim só um pouquinho, a gente não tem informação clara sobre o que é que aconteceu de fato. Mas o fato é que a avó olha para o chão. E quando a avó olha assim para o chão, me vem aqui de posicionar alguns elementos no chão, dessa forma. Quando você olha para isso, Cris, como você se sente? Não sei. Isso. Deixa vir, tranquilo. É isso mesmo. O campo vai se formando e ele vai trazendo as informações que a gente não tem, sabe? Quando a gente se conecta assim é porque tem muito a ver. Respira fundo, deixa o ar passar pela boca. E agora eu vou pedir para você falar para sua avó.
Fala para ela, vó, eu não sabia. Vó, eu não sabia. Eu te criticava tanto. Eu te criticava tanto. Porque você não quis a mamãe. Porque você não quis a mamãe. Mas eu não sabia que doía tanto em você as perdas. Mas eu não sabia que doía tanto em você as perdas. Como é pra você quando você fala isso? Sai um peso. Sai um peso? É isso. Ok, deixa eu pedir lenço para essas meninas, um guardanapo, alguma coisa pra gente dar pra Cris. E é isso, pessoal. Uma coisa muito importante no trabalho das constelações é a gente olhar para aquilo que aconteceu, para os eventos que ocorreram no sistema de origem da pessoa. E às vezes, quando é muito lá atrás, a gente não tem esta informação tão clara. E quando a gente não tem informação clara, a gente testa no campo e vê se isso faz sentido, se isso tem ressonância naquela pessoa que está sendo trabalhada. Se tem ressonância, a gente prossegue o trabalho, se não tem, a gente continua fazendo os testes, testando. Nesse caso, tem. Qual é a frase, Cris, que vivia sendo repetida dentro de você a respeito da sua avó para com a sua mãe? Que a minha avó teve a minha mãe já na fase da menopausa, pré-menopausa. Ela engravidou, mas não sabia que estava grávida e, na verdade, ela, por falta da menstruação, achou que ela estava até com tumor e aí até falaram, brincavam muito na época, assim, ela estava grávida de um tumor e era minha mãe que veio. Uhum. E minha avó faleceu de câncer de colo de útero quando a minha mãe tinha 10 anos. Isso, olha só, mais uma informação importante. A sua mãe perdeu a mãe cedo. E o pai 2 anos depois. E o pai com 12 anos. A sua mãe tem mais motivos para olhar para o chão. Pode ser o papai e a mamãe dela. Olha só, gente, eu coloquei um homem e uma mulher, sem saber. Eu não lembrava dessa história, Cris, porque minha cabeça, você sabe, né? Eu não lembrava. Ela olha para os pais que ela perdeu cedo. Mais do que para os antepassados. Sabia? E aí... Não, aqui é... Desculpa. Aqui é a... Avó. Aqui é a avó, na verdade. Aqui é a avó. Desculpa, gente, eu fiz confusão. Aqui é a mãe. A mãe, ao contrário, não olha. Não. E quando a mãe não olha, quem tem que olhar? Quem veio depois. Que eu não olho. Exatamente. Então, aqui talvez a gente possa só ajudá-la a olhar um pouquinho. Como você se sente quando sua mãe olha para os antepassados? Mais leve. Vamos dar para ela então o papai e a mamãe dela? Eu vou fazer uma coisa para você olhar que coisa linda que é. O papai e a mamãe da sua mãe tomando ela no colo. Só por um momento, porque ela perdeu eles, ela era tão pequena. 10 e 12 anos é uma idade muito pequena. Ela foi terminar de ser criada pela irmã mais velha, que estava casada e tinha uma vida bem complicada, entre brigas, bebidas e quebras. Uhum. Então fala para sua mãe: eu jamais vou saber o que é perder os pais quando criança. Mãe, eu jamais vou saber o que é perder os pais quando criança. Verdade? Verdade. Você virou adulto e seus pais, você teve a oportunidade de tê-los mais tempo, não é? Sim. Então, mãe, eu não posso julgá-la. Então, mãe, eu não posso julgá-la. Agora, eu faço um pouco diferente. Eu faço um pouco diferente. O que você faz agora? Com a sua bonequinha. Eu olho pra toda.
todo mundo atrás de mim. Puxa ela um pouquinho mais pra cá, pra ela ter um olhar dimensional. Pra tudo isso. E acolho tudo isso. Vai lá na sua avó e vê se precisa de algum gesto em direção a tudo que ela viveu ali pra você poder ficar em paz com ela. Não aqui, com o seu bonequinho você vai até ela. O que você poderia fazer para que você pudesse honrar essa história da sua avó? Eu me senti menor que ela. Ou então, reverente. Assim. 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 Isso quer dizer que você honra tudo que aconteceu antes. E você sabe que tudo isso tem uma força, né? Sim, eu honro tudo que eles passaram para chegar até aqui. Exatamente. Fala pra ela, vó, eu vejo o preço que você pagou. Vó, eu vejo o preço que você pagou. E eu, da minha forma, pago o preço pela minha vida. E eu, da minha forma, pago o preço pela minha vida. E sigo. E sigo. Com a sua força. Com a sua força. E a força de todo o sistema materno. E a força de todo o sistema materno. Como é? O que está acontecendo aí? Sim, meu coração tá até enchendo só. Gracinha. Lindeza. Agora olha para sua mãe. Agora eu vou colocar a sua mãe aqui, ó. Na frente dos pais dela, tá bom? Tá, ok. E agora eu quero que você olhe para ela. Verdade. Essa é a mãe, né? Então eu vou colocar ela assim. O pai aqui do lado, desculpa. Colocar esses mortos aqui atrás. Eu tô fazendo eu mesma, pessoal, só por causa do nosso tempo. Mas quando a gente tá numa constelação fora do online, aí a pessoa que faz esses movimentos todos. Bora lá, então deu certo. A mãe, o pai da sua mãe e agora você. Então, referencio eles. E posso fazer? Pode. E assim agora eu posso olhar pra frente e seguir a minha vida. Exatamente. Então, como aluna, gente, ela já sabe, né, os passos do que ela precisa fazer. Mas mesmo assim, ela percebe que ainda tem coisas para evoluir. E é por isso que ela se dignou, né, a fazer esse trabalho aqui comigo, né, Cris? Ela já estava aqui na minha casa e a gente estava sem alguém que estava sendo, né, que pudesse se disponibilizar. E eu costumo dizer, sabe, Cris, que é muito bom quando a gente está fazendo esse trabalho com o aluno. Porque o aluno está disposto a crescer, ele já quer isso para a vida dele, ele já quer fazer diferente, já quer fazer melhor, ele já quer implementar ou incrementar a vida, sabe? Crescer, evoluir. Então vocês viram, gente, a gente não está aqui nem 20 minutos, e essa menina já chorou, já riu, já reverenciou. O trabalho é muito poderoso, né, Cris? É muito poderoso. Então, eu quero agradecer a Cris. Gratidão. Por isso, por ela ter se disponibilizado no momento que a gente não tinha alguém para nos ajudar. E também pela coragem dela de se expor, né? Expor uma questão que é dura para ela. Quando a gente está convivendo muito com os nossos alunos, né? Eu vou abrir os comentários para vocês poderem... eu acho que tem mais alunas online. Se tiverem, vocês se manifestam aí, pessoal, as alunas. A gente fala, né, com as alunas, a gente vai vendo a evolução delas e eu falo que é o melhor jeito de a gente se cuidar. Porque uma coisa é você ir fazer uma terapia, fazer uma constelação na vida, pronto. E aí você sai de lá cheio de minhoca, por quê? Porque ao invés de você tomar no seu coração, você toma na sua cabeça. E aí toma na cabeça e fica lá, né, com a minhoca na cabeça. E quando a gente faz isso, a gente leva mais problema para casa. Então, o trabalho de constelação para mim é um trabalho de crescimento. Eu não acho fácil trabalhar com uma única constelação. Mas o Hellinger ensinou pra gente, foi assim, tá, gente? Como que eu acho mais fácil? Eu acho mais fácil dando mentoria, dando o curso,
porque aí a pessoa vai evoluindo devagar e sempre. Então, a gente já teve quantas aulas da mentoria, Cris? Foram 2 aulas? A gente teve 2 aulas, 1 mês de aula. 2 aulas de 4 horas, na verdade é uma aula longa, mas você viu o tempo passar em 4 horas? Não, é delicioso, gente. É delicioso. Por quê? Porque a gente vai muito para a prática. E na aula prática, o que a gente ganha é que elas têm que ser trabalhadas. Elas têm que ser as pessoas que vão obter o próprio resultado. Porque a gente sabe, em todo o trabalho dentro da medicina integrativa, se a gente não se autorresponsabiliza, a gente não vai ajudar o paciente a se autorresponsabilizar e, consequentemente, a gente não vai fazer o trabalho que precisa, né? Sair do papel de vítima é o primeiro passo. Exatamente. Sair do papel de vítima, muito bom. Uma coisa que a gente trabalha muito em constelações também. Malu tá falando assim: preciso fazer uma constelação com a senhora, doutora. Perdi a minha mãe há 8 anos e não me perdoo pela filha que eu fui. Uau! Malu, vamos fazer, querida, a hora que você quiser. Eu gostaria de... tem uma perguntinha aqui, deixa eu olhar se eu posso responder. Gratidão, Cris. Minha irmã tá falando gratidão pra você, é a Lu. Então eu sei que ela tá falando gratidão por muitas outras coisas que você deve imaginar. Pela amizade, pela companhia, pelos chás juntas, né? E tudo mais. Lu, obrigada por você ter manifestado. Pessoal, alguma pergunta sobre o trabalho, alguma pergunta sobre constelações, alguma questão que vocês queiram perguntar para a Cris? Lembrem que ela é uma super terapeuta, então vocês podem contar com ela também. Olha, a gente tem a intenção, então, quando a gente olha para o campo, de reconciliar o que a gente quer de fato, né? O que a gente busca de fato no campo. A gente busca uma reconciliação em qualquer nível. Como vocês viram no início do trabalho, né, Cris? Você falou uma sensação de rejeição. É rejeição de fato? Não. Mas ela está reconciliada com isso? Não. Então não adianta falar para ela assim: Cris, que bobagem é essa? Você nunca foi rejeitada, menina. Adianta falar isso? Mas eu percebo agora, olhando de fora, o quanto eu já rejeitei. A gente só tem a lente que a gente tem para ver o mundo do jeito que a gente vê. A gente não consegue ver o mundo com outra lente senão a nossa própria. Então, aquilo que eu vivo e sinto dentro de mim é o que eu manifesto e expresso para o mundo, né? Sim. E isso é muito lindo. A hora que ela fala isso, gente, ela traz a responsabilidade para ela, mais uma vez, e ela cresce. Porque o crescimento é a partir do momento que eu saio da minha posição de conforto, porque até na rejeição tem um lugar de conforto, né? O rejeitado é um pouco vítima, né? E é um pouco coitadinho, né? E um pouco que a gente leva isso como uma defesa, né? Pra não ser rejeitado, eu vou rejeitar primeiro. Exatamente. Aí, ao invés da gente ter tudo que o mundo oferece, a gente tem migalhas do mundo, né? Assim? Isso. Migalhas dos amores, migalha das relações. Começa a vir toda a compreensão, todo passado agora. É, exatamente. É muito bonito. Eu espero que vocês tenham curtido esse momento comigo e com a Cris. Alguma coisa mais, Cris, que você quer dizer? Não, amor? Acho que não, gente. Já foi emoção demais por hoje. Gratidão a vocês por me ouvirem e por acompanharem esse trabalho lindo da doutora Elaine. Obrigada, querida. Então, gente, é isso. Deixa eu ver aqui o que Eliette falou. Este sentimento foi adquirido ali na primeira infância. Eu não estou entendendo a sua pergunta, mas você está falando assim: este sentimento foi adquirido ali na primeira infância. A teoria tópica dos sentimentos. A Eliette está falando sobre os sentimentos, né, meu amor? Então, na verdade, se a gente for perguntar, e agora eu que pergunto para você, Eliette, que é aluna, eu pergunto: qual sentimento tem aqui? Qual sentimento aconteceu nessa constelação? Eu vou esperar vocês tentarem responder. Quem tiver de aluna aí pode tentar, tá?
Aham. A Suelene tá te agradecendo. Conforme, ela falou conforme, Eliette. Eu não sei, Eliette, o que você tá falando, mas olha só. O sentimento que eu percebi aqui é um sentimento adotado do sistema. Ela adotou o sentimento da avó, de alguma forma, e ela carrega esse sentimento como se fosse dela. Eu não tenho certeza nem segurança se também a mãe dela carregava esse sentimento. Não tenho segurança para dizer, mas pode ser que sim também. Então, o que ela manifesta é um sentimento de rejeição adotada, esse sentimento adotado do sistema de origem dela. Talvez esteja lá na avó e no vô, né? E talvez esteja na própria mãe que perdeu os pais muito jovem. E aí ela foi criada por outras pessoas e a gente não sabe o que aconteceu lá. Acontecimentos, não é sensação, são coisas diferentes. Então, quando eu tenho uma sensação, eu não vivi o problema. Alguém do meu sistema viveu. E aí eu pego isso como se fosse meu e não aproveito a minha vida. Entende? E é aí que a constelação entra trazendo o bálsamo. Porque aí você vê, ok, isso é da vovó, isso é da mamãe. E eu não preciso carregar isso. Eu não preciso mais rejeitar minha mamãe, né, Cris? Não preciso mais, graças a Deus. É isso, pessoal. Eliette falou, compreendo, legal. Isso aí, meus amores. Eu vou ficando por aqui e deixando vocês com mais essas informações preciosas que o campo nos trouxe, agradecendo a tudo e a todos que nos possibilitou esse olhar. Eu sei que eu fiquei meio nervosa e meio ansiosa, deu pra ver, né, que eu fui fazendo meio rápido. Mas eu sempre tenho, assim, dificuldade de fazer isso online, porque eu sei que é uma exposição da vida da Cris e eu tenho muito cuidado com isso. Eu sempre fui muito cuidadosa com as pessoas nesse sentido, de não ficar expondo elas. Mas a Cris é generosa com força, vocês viram, né, gente? E eu deixo vocês aqui também porque eu tenho daqui a pouco uma aula com as alunas do Fênix e eu vou ter que estar bonita na fita para cuidar delas, tá bom? Um beijo grande, tá salva a live, vocês vão poder assistir de novo e depois me contem nos comentários o que vocês acharam, o que serviu para você, o que você aprendeu com isso e como que a gente pode ainda trazer mais luz para o seu sistema, para a sua vida, para as suas relações. Combinado? Ó, beijo, beijo da Cris. Beijo. E a gente se encontra depois. A Luciane tá falando gratidão a vocês duas, a Cris por nos dar a oportunidade e a Elaine por nos proporcionar o aprendizado. Obrigada, Luzinha, do meu coração. Beijo, lindeza.